passos simples para você memorizar aquilo que você estuda. Quero saber de você e já quero que você deixe aqui nos comentários a sua resposta. Você sente que você não lembra o que acabou de estudar? Você sofre dos famosos brancos? Sente que estudou e não absorveu nada? Então, se você respondeu sim, esse vídeo é para você. E nesse vídeo eu vou passar para vocês, na prática, 5 atitudes, 5 passos simples para você começar a memorizar muito mais aquilo que você estudou, tá? Então, pessoal, prestem bastante atenção naquilo que nós vamos falar, porque nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como memorizar o conteúdo estudado e essa memorização é possível e pode ser simples, né? E é simples. Não é fácil, é difícil, mas é simples, ok? O passo a passo para memorizar mais e melhor o conteúdo estudado e como evitar os famosos brancos na hora da prova. Bom, a memória é a retenção das coisas que você lê, das coisas que você estuda. A memória ela depende totalmente da atenção e da sua concentração. Basicamente, nós temos 3 tipos de memória, né? Os estudiosos ali, eu estudei bastante sobre isso, né? Comprei vários livros sobre o assunto da memorização, era algo que me instigava muito na, já como professor de cursinho de concurso para poder ajudar os alunos e para entender melhor como funciona a memória também, para ser o melhor professor. Então eu estudei bastante, foram 5 livros mais ou menos que eu li todos eles e resumi tudo que eu tirei deles. São livros ali com embasamento científico. Então, nós temos basicamente 3 formas de memória: a memória de curto prazo, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Resumidamente, tá? O que você busca aqui é que o conteúdo vá para a sua memória de longo prazo, que é tudo aquilo que você aprende sobre o mundo e que fica fixado ali na sua memória, ainda que não esteja disponível imediatamente ali para você, que você não consiga evocar aquilo imediatamente, mas está lá guardado na sua memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela retém somente as nossas primeiras impressões, os nossos pensamentos, nossas sensações imediatas. Ela dura coisa de segundos, tá? Ela dura coisa de segundos ali e já morreu. É basicamente a memória que você usa quando você está no Instagram. Você vai rolando o feed lá, você percebe que você rolou o feed quando você passou ali 1 hora, não lembra de nada que você viu, porque ficou tudo na memória de curto prazo. Como é que você faz para jogar as informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. É isso que eu quero ensinar vocês aqui hoje, com algumas técnicas simples, porém muito efetivas, para você melhorar e muito a sua memória. Já a memória de trabalho é a memória que você usa para interpretar o mundo, usa no seu dia a dia. A memória de trabalho, ela alia a de curto prazo com a de longo prazo. Então, ela tira o conhecimento que está na sua memória de longo prazo e ela aplica aquilo que você está vendo naquele momento. Ou seja, para como é que você vai interpretar o mundo, né? Então, você está vendo que um carro está acelerando ali e você não vai conseguir atravessar a rua. Sua memória de trabalho, ela vai puxar na sua memória de longo prazo aquilo que você já sabe sobre acidentes de trânsito, sobre problemas ali com pedestres e tudo mais, e vai fazer, não, pera aí, então tem que esperar, não, eu tenho que correr. Então é a memória que faz você interpretar esse mundo, né? E aí tudo que está na memória de longo prazo ganha uma certa vida própria, né? Porque vai ali moldando a forma como você enxerga a vida, beleza? E um ponto muito importante, 2 pontos muito importantes. Primeiro, não existe limite para a memória. A gente acha que a nossa memória é tipo um HD do computador, que tem um limite. Isso não é verdadeiro, tá? Não existe limite para a memória, pelo menos não existem limites conhecidos para a memória de longo prazo, ok? E o segundo ponto, então, não, eu já tenho muita coisa memorizada aqui na minha mente, eu não consigo guardar mais nada. Isso não é verdade, tá bom? Cada nova memória que você vai criando, cada nova informação que vai para sua memória de longo prazo, vai criando e fortalecendo as conexões sinápticas. Ali a memorização, ela é um processo elétrico, um processo biológico mesmo, tá? Que acontece fisicamente
Não é que fica ali numa nuvem, não, acontece fisicamente, tá? É bem interessante quando a gente para estudar isso, mas não vou entrar nesses detalhes, não é o nosso objetivo, né? Então, como é que você transfere a memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Primeiro ponto, primeiro grande vilão nesse ponto é a atenção dividida. Se você divide a atenção, que acontece com a internet, por exemplo, você não vai memorizar nada. A atenção dividida, ela vai interrompendo a formação dessas memórias de longo prazo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E outra coisa, isso acontece porque a memória de longo prazo, ela leva um tempo para se formar, tá? A memória de longo prazo, ela demora mais ou menos 6 horas para ser formada, de 6 a 12 horas para ser formada. Essas informações variam um pouco de acordo com os estudos, mas ela demora. Então, nesse período em que a memória de longo prazo está sendo formada, se você sofre um forte impacto emocional ou até mesmo físico, ou até mesmo um hiperestímulo que acontece com, por exemplo, a internet, enfim, assistindo vídeos, aquela coisa toda, você interrompe a formação da memória de longo prazo, você perde aquela informação. Por isso que é muito importante que você se mantenha concentrado no seu estudo durante todo o seu dia. Ah, mas eu tenho que sair para trabalhar. Não importa. No seu trabalho você está pensando nos seus estudos também, você está lembrando aquilo que foi estudado. Você fica com aquilo na sua mente. Para quê? Para que a memória de longo prazo seja formada de forma melhor, tá bom? E a gente vai falar como que você vai fazer isso aqui nesse vídeo ainda. Tá bom, pessoal? Então, primeira coisa. Então, vamos lá. Vamos aqui os passos, né? Os passos simples para você reter, para você memorizar aquilo que você estuda. Primeiro é repetição. A repetição é óbvio, né? Enfim, todo mundo sabe que precisa revisar o conteúdo para memorizar. Tá? Repetir é rever. Você tem que rever para consolidar ali as informações. Então, quanto mais você estuda uma mesma informação, quanto mais você fala de uma mesma coisa, você vivencia uma mesma coisa, você manda uma informação para o seu cérebro que aquela informação é importante, que aquele estudo é importante, que você precisa guardá-lo. Né? É a mesma coisa. Então, como você faz para gravar um caminho? Você grava um caminho quando você passa por ele várias vezes. Né? Isso é uma das formas, é a repetição. Né? Então, a repetição por meio das revisões é o primeiro ponto. E esse ponto é um ponto muito tranquilo, vocês já estão acostumados, mas a gente precisa reforçar. O segundo ponto é uma vontade de reter. Ah, mas é óbvio, todo mundo quer lembrar, todo mundo quer decorar. Não é bem assim. Quando eu falo de vontade, aqui eu não falo de desejo. Desejo todo mundo tem, todo mundo quer decorar o que estuda, aquilo que leu. A vontade exige esforço. Então você precisa fazer esforço para decorar aquilo que você quer, memorizar aquilo que você quer. Tá? Então o que, que você vai fazer? E aí vem uma técnica, um passo muito importante, que é a recuperação mental do conteúdo. Como é que você vai fazer essa recuperação mental do conteúdo? Você vai fazer essa recuperação nos intervalos do seu estudo. Intervalo é um outro passo aqui que eu já vou falar. Nos intervalos do seu estudo. Vai fazer nos deslocamentos do seu trabalho e em todo o tempo que você tiver ocioso. A ideia é que você transforme a sua vida em uma vida de estudos. Tá? Você vai viver estudando, até você passar no concurso, depois você decide o que você vai fazer. Mas você quer resolver a sua vida, não quer? Então você vai transformar a sua vida numa vida de estudos. Não é, terminei de estudar aqui, não quero mais saber de nada disso, vou pegar aqui o celular, ficar jogando um joguinho aqui, acabou, não tô nem aí, já estudei, já fiz minha parte. Não é assim. Se você quer ter sucesso, se você quer passar em concurso, você precisa fazer melhor do que os seus concorrentes. Então o que, é que você faz? No seu intervalo, você estuda ali 50 minutos para 10 minutos, ou estuda 1 hora para 10 minutos, 1 hora e 20 para 15 minutos. Depende de como você organiza os seus intervalos, mas faça intervalos. E nesse intervalo você vai ficar dando uma aula mental sobre tudo aquilo que você acabou de estudar, de preferência na ordem que você estudou. Então eu estudei improbidade administrativa. Peraí, o que, que eu lembro aqui do meu estudo de improbidade administrativa? Bom,
Então, lembra que improbidade administrativa são atos contrários à moralidade, mas que tenham ali uma reprovabilidade extraordinária, estão previstos na lei, exige dolo. Então, você vai lembrando, vai dando uma aula mental, né? Mentalmente ali, não precisa falar em voz alta, sobre tudo aquilo que você lembrar daquele assunto. No início vai ser um parto, vai ser dificílimo, vai parecer que você não lembra de nada. Isso vai gerar um desconforto, uma frustração muito grande em você. Mas isso é bom. Por quê? Porque no seu próximo período de estudos, você vai se esforçar muito mais para gravar aquilo que você está lendo. Por quê? Porque você não quer ter aquela sensação de não lembrar de nada no seu intervalo. Então, vai fazendo isso, vai se desenvolvendo com o tempo. Não vai ser de um dia para o outro. Isso vai levar anos aí, vai levar pelo menos uns 6 meses, um ano, para você desenvolver e estar bem nesse ponto de recuperação mental de conteúdo. Então, primeiro ponto, repetição. Segundo ponto, recuperação mental de conteúdo. Terceiro ponto, intervalos, ok? Intervalos. Falamos também da vontade, né, que é o esforço que você precisa se esforçar. E aqui vem uma técnica já de São Tomás de Aquino, milenar e tudo, né? Então, primeira coisa, tudo que você quer reter, você tem que organizar. Então, organiza na sua mente o conteúdo. Por isso, quando você for fazer recuperação mental do conteúdo, organiza aquele conteúdo na sua memória, né? Fazer um esforço, uma vontade muito grande internamente para você guardar, isso é, aplicar profundamente o espírito naquilo. Quando eu era corretor de imóveis, eu precisava decorar ali, eu precisava decorar os números dos imóveis que estavam sendo vendidos para ligar proprietário, capital, imóvel e tudo mais. Só que muitas vezes eu estava dirigindo, não podia pegar o celular na hora ali e anotar. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que decorar o número. E como é que eu fazia para decorar aquele número? Eu ficava repetindo ele mentalmente. Recuperação mental do conteúdo. Como é que você decora uma música? Você fica repetindo, cantando ela mentalmente. Aí você, nos pontos que você esqueceu, que ficou um branco, ficou um lapso da memória, você vai lá ler a letra, aí você vai tampando esses lapsos. É exatamente o que você vai fazer o conteúdo. Você vai ficar repetindo ele mentalmente, esperando consulta médica, no ônibus, no transporte, indo para o trabalho, no trabalho, no banho, jantando, no intervalo principalmente. E beleza, não lembrei de um detalhe. Vai lá dar uma olhada no seu livro, pronto. Você preencheu aquela lacuna, aquilo vai ser fixado na sua memória. Beleza? E um outro ponto é você realmente calar as agitações ali da sua vida, né? Tanto interiores quanto exteriores. Então, quanto mais calmo, quanto mais concentrado você tiver, melhor. E outro ponto também que é importante é a sistematização, a gente já falou. Esse é um detalhe de evocação da memória. Então, como é que você vai evocar uma memória? Eu não estou conseguindo lembrar. Puxa pelas extremidades. Toma as cadeias das dependências daquela informação. Então, eu quero lembrar aqui, enfim, de um detalhe relacionado à improbidade administrativa. Puxa lá da extremidade, lá do início. Peraí, o que é improbidade? Aí você vai trazendo para sua memória e você lembre-se, isso é evocar uma memória. É você trazer aquela memória para si, né? Para disponibilização ali imediata sua, para seu uso imediato, né? Então, esses são os pontos aqui, são os passos simples para vocês tornarem a memória de vocês melhor. Tá? Então, repetição, recuperação mental do conteúdo, intervalos, usando a repetição mental do conteúdo nos intervalos, vontade, vontade e sistematização, que é puxar pela cadeia, puxar de forma sistematizada, organizar a informação para ela ficar disponível para você na sua mente. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, no dia 1º de julho, às 19 horas, nós teremos a Semana Nacional dos Concursos Jurídicos. Nós vamos trazer para vocês tudo o que é necessário para você se aprovar nos próximos concursos jurídicos do país, para você aproveitar a nova onda de concursos que estão para sair.
Então nós teremos mais de 50 horas de aulas gratuitas, te mostrando o caminho correto para você ser aprovado no concurso jurídico. E além disso, trazendo aí uma grande oportunidade, uma grande oferta aí para você se tornar nosso aluno. Então clica no link que está aqui nesse vídeo, tá? Clica no link que está aqui nesse vídeo e se inscreve gratuitamente para participar da Semana Nacional dos Concursos Jurídicos, dia 1º de julho, aqui às 19 horas. E é isso, pessoal. Não esqueça de comentar, de curtir, compartilhar aqui este conteúdo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.